queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos falar sobre a missão dos 12 apóstolos. Missão dada é missão cumprida. Convido você a abrir a sua Bíblia, sua mente e o seu coração para receber mais essa porção da palavra de Deus. Abra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e nós vamos ler aqui os versículos 7 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13, que diz assim as Sagradas Escrituras. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Muito bem, meus queridos, vamos orar, pedindo a direção de Deus sobre a exposição da sua palavra, bem como a sua aplicação para as nossas vidas. Pai, na tua presença estamos e rogamos a bênção do Senhor sobre, ó Deus, as nossas vidas, a direção do teu Espírito Santo e a sabedoria que vem do alto para entendermos, compreendermos e aplicarmos a tua palavra nas nossas vidas e nossos corações para a nossa edificação. Que o teu nome seja exaltado e glorificado por meio, ó Deus, dos princípios, das verdades e da sabedoria do alto que vem, ó Pai, para nós da tua palavra. É o que eu te peço e rogo assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, quando olhamos aqui para esse texto, a gente encontra aquela que seria a primeira missão dos 12 apóstolos, aquele momento em que eles estão maduros suficiente para essa experiência de estarem ali em pares, né, em parceria com ali cada 2 apóstolos trabalhando juntos, numa missão dada pelo Senhor Jesus, em que eles vão, então, várias vilas, cidades, aldeias, pregando, ensinando, curando, libertando, cumprindo ali com a ordenança do Senhor. Bom, a missão é justamente aquilo que a gente recebe para realizar, né? E junto com a missão também vem a capacidade que Deus nos dá para fazer a sua vontade e o seu querer. Porém, essa é provavelmente a primeira vez que os apóstolos iriam realizar uma missão sozinhos, sem a presença do Mestre. Então, agora, nós estamos acompanhando aqui aquele momento em que eles estão prontos para a sua primeira empreitada missionária nas vilas, nas aldeias e nas cidades de Israel. É um grande momento na vida dos apóstolos e revela justamente as etapas, as fases do treinamento que eles estavam recebendo do Mestre, dos Mestres, do Senhor, dos Senhores, do Senhor Jesus. Por isso, já nos versículos 7 a 9, a gente vê o Senhor dando a eles a missão, bem como poder e autoridade. Leia comigo, diz assim, vamos começar aqui com o versículo 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Por isso que o Senhor lhes concedeu poder e autoridade espiritual sobre os demônios. Ou seja, você delega e ao delegar algo para alguém fazer, você dá a ela o poder, né, a autoridade, para que ela exerça aquela função, realize aquele projeto. É o que a gente encontra, inclusive, no mundo corporativo, no mundo das profissões, o mundo empresarial,
né, da área do comércio, da indústria, seja onde for, sempre que você recebe um encargo, você também precisa da autoridade para fazer aquilo. Dependendo da sua posição, né, de hierarquia, você precisa realmente ter um respaldo dos superiores e assim por diante. Sem dúvida, isso fazia parte do treinamento dos apóstolos. O Senhor Jesus, então, vê que eles estavam prontos para esse primeiro momento de saírem em par e fazerem a obra que o Senhor Jesus mesmo estava fazendo com eles, né? E eles estavam assistindo. Agora é a hora deles de realizar aquilo que eles viram, né? Aquilo que eles ouviram e acompanharam na caminhada com o mestre. Esse é o verdadeiro mestre, aquele que não só ensina de forma teórica, mas mostra na prática. E se a gente olhar aqui, o Senhor não só delega a missão, mas os capacita para realizá-la, que é justamente essa última frase. Deu-lhes poder, e aqui eu acrescentaria, né, autoridade, porque aqui na palavra poder também envolve autoridade, ou seja, às vezes você aparentemente não tem força para fazer, mas a autoridade que vem do Senhor é que te habilita para realizar aquilo. Então, é algo assim muito precioso. E a gente está vendo aqui que nesse treinamento também envolvia a prática da fé, a confiança em Deus. Eles já tinham visto Jesus realizar essas coisas que ele os comissionou para fazer. E agora eles vão ter que depender do Senhor, porque a fé é isso, é a confiança no Senhor para aquilo que ele nos entregou para realizarmos. É um desafio, de fato, cada missão que recebemos do Senhor. Olha aí o versículo 8, o que a gente encontra. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Eles não deviam levar nada para o caminho. E aqui fala justamente de agilidade, rapidez. Era algo, não sabemos quanto dias levou, né? Mas era algo para não ter nenhum peso, sabe? Como dizem os viajantes, né? Carga leve, viajar com uma carga leve, só o necessário para você ter realmente muito mais proveito nos lugares do que ficar preocupando em arrastar malas, né? Essa ideia aqui dos mochileiros. Então, o Senhor queria que eles fossem sem peso extra, para ter mais agilidade e mais tempo para realizar a missão. Essa é uma sabedoria divina que implica confiança, fé, em que o Senhor iria suprir todas as necessidades, né? E aqui faz parte do treinamento. Na prática, a fé iria revelar para eles as coisas que Deus pode fazer por meio das pessoas e por meio deles. Essa é a ideia aqui. E, claro, quando a gente olha aqui para essas expressões, a gente precisa entender o que quer dizer, né? Por exemplo, cajado. Por que somente um cajado? Bom, para a caminhada, lembra? Eles faziam tudo a pé ou montado no lombo de um jumento ou um dromedário. Então, mas como eles não tinham que ficar preocupados com um jumentinho nem com um dromedário, tinham que preocupar em levar a mensagem, em cumprir a missão dada, então o cajado era para facilitar na caminhada. Mas também tem um aspecto do pastoreio. O pastor sempre tinha um cajado ali para cuidar das suas ovelhas, defender as suas ovelhas, resgatar as suas ovelhas, por isso aquela ponta curva, né? Então, essa ideia da autoridade espiritual, assim como o pastor tem autoridade sobre as ovelhas que estão debaixo da sua responsabilidade, os 12 teriam, então, essa autoridade sobre as pessoas, das quais eles iriam pregar com autoridade a palavra de Deus. Então, essa ideia aqui do cajado, esse símbolo do pastoreio, da autoridade espiritual. Já nem no alforje, o alforje era um saco de viagem para levar provisões. Você poderia levar ali um pão, podia levar ali, né, outros alimentos que seriam úteis para uma caminhada, uma viagem para as várias vilas, as várias cidades. Então, essa é a ideia aqui. Olha, não precisa levar nada para provisão, porque o Senhor proverá. Essa é a ideia. Adonai Jireh, é de onde nós temos aí Jeová Jireh, o Senhor proverá. É o Senhor que é o nosso
provedor. Então, não precisa se preocupar em levar aí suprimentos, porque o Senhor é que vai suprir as necessidades da sua vida, assim como ele fez com os apóstolos, numa missão específica, né? Também aqui diz nem pão, ou seja, o pão daquela época, como ainda hoje, é o alimento básico, né? A questão mais básica que a gente tem é o pão como alimento. O Senhor está dizendo, olha, eu vou suprir as necessidades básicas de vocês, né? Não se preocupem, não é à toa que ele vai dizer que ele é o pão da vida. Então, temos toda essa questão aqui. E aí nem mais, nem dinheiro no cinto. Bom, esse termo se refere a pequenas moedas de cobre que o viajante guardava no seu cinto. Ele passava um cinto largo na túnica e ali ele podia guardar várias coisas, né? Uma espécie de uma pochete, né? Os tempos que era moda usar uma pochete, ou hoje você vê o pessoal com aquelas mochilinhas, ou com a mochila mesmo. Então, é onde você guarda as coisas ali pequenas, né? Em que vai te ajudar na sua caminhada se você precisar de alguma coisa. E o Senhor está dizendo, olha, não precisa nem levar dinheiro, hein? Não precisa levar moedas para as necessidades que vão surgir, porque Ele mesmo é que vai suprir cada uma delas. E o que é interessante aqui também, na sequência, é a preservação divina das sandálias e da roupa. Ele fala que, no versículo 9, olha só, mas calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas. Duas túnicas aqui é fácil, não ter troca de roupa. O Senhor vai preservar a sua roupa. Uau, isso aqui é realmente um ato de fé que os discípulos tinham que ter, que o Senhor iria preservar as roupas deles, ou que eles receberiam novas roupas, né, nas casas que chegassem, nos lugares por onde passassem para fazer a obra de Deus. O Senhor continua suprindo até os dias de hoje. E aqui que fala mas que calçassem sandálias, mas que fala da preservação também das sandálias. Lembra? Eles estão andando aqui em uma região, né, de pedras, montanhas, colinas. Então, o impacto é ali nos pés. Então, eles vão ter as sandálias preservadas. É algo maravilhoso. Mas o Senhor já fez isso e fez por 40 anos, quando ele libertou o povo da escravidão do Egito, e eles ficaram peregrinando 40 anos no deserto. O Senhor mesmo supriu ali as sandálias, as roupas. Olha só o que diz lá em Deuteronômio, vamos ver, Deuteronômio capítulo 29, versículo 25. Diz assim, e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Uau, isso aqui é simplesmente maravilhoso que nós estamos encontrando aqui, né? Então, percebam que eles teriam poder, autoridade, e o Senhor estaria suprindo todas as suas necessidades. Bem, para sair desse jeito para uma missão, eles tinham que realmente colocar a fé em prática, acreditar, confiar que o Senhor iria suprir as suas necessidades. É claro que em momentos normais, em condições normais, todo aquele que vai para o campo missionário, seja por um curto período, um médio ou longo período, ele se programa, ele se organiza, ele vê o que seria necessário levar, o quanto ele precisa para investir na obra, onde vai morar, quanto que custa isso, alimentação e assim por diante. Mas aqui nós estamos falando de algo excepcional, de um treinamento exclusivo que os apóstolos precisavam passar para justamente entender quem era o Senhor que estava comissionando e enviando eles. Então, temos esse aspecto aí, essa diferença. Hoje, a gente confia que Deus vai suprir, a gente sabe que Deus vai suprir, porém, Ele mesmo nos orienta a fazermos um bom planejamento, de um plano de ação para aquilo que precisamos realizar. Aí vem a nossa outra parte, né, a providência, né, e a prudência, em que a gente, então, faz conforme tudo aquilo que é necessário para que não haja nenhum impedimento na obra que temos que realizar. Bom, olhando já no versículo 10, a gente vê a bênção da hospitalidade. Olha só o que diz aqui Marcos capítulo 6, versículo 10. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. Percebam que nós
Não sabemos quanto tempo foi essa missão, se foram dias, semanas, um mês ou mais, o texto não nos informa, porém, era necessário eles terem ali um abrigo, uma casa, um QG, né? Um lugar de apoio para que eles pudessem, então, ali ter as suas necessidades supridas e dali partirem para as localidades, as casas, as praças, os lugares onde eles poderiam alcançar as pessoas com o Evangelho. E aí nós temos o seguinte, o Senhor vai preparar uma casa como uma base missionária para os apóstolos. É algo assim que a gente tem até hoje, né? Muitas das nossas igrejas têm ali o seu quarto missionário ou quarto do profeta para receber o missionário que está em trânsito ou que foi convidado para uma série de conferências ou que veio para visitar várias igrejas na região ou que veio para estudar ou que veio para fazer algum tratamento médico. Então, percebam que o Senhor está dizendo, olha, eu vou suprir uma moradia para você, uma casa, um quarto, onde você vai ter a sua alimentação, onde você vai ter ali os seus cuidados de higiene, né? Vai ter um lugar para repousar, e dali você, então, vai realizar a obra que eu te preparei, que eu te comissionei. Também, alguns, sem saberem, já hospedaram anjos, como diz Hebreus lá, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então, quando a gente não tem, né, o nosso quarto missionário na igreja, a gente pode fazer da nossa casa, né, uma base para aquele que está em trânsito, fazendo a obra de Deus. Isso é muito comum, né, da gente ser convidado para fazer uma conferência numa igreja e ficar hospedado na casa do pastor daquela igreja, na casa de alguns irmãos, né, e aí se divide, faz uma organização ali de uma agenda para tomar café na casa de um, almoçar na casa de outro, jantar na casa de outro, e nesse tempo de comunhão, aí temos a experiência de compartilhar as coisas de Deus, a palavra de Deus, o testemunho da obra que estamos fazendo. Então é algo assim, realmente muito especial, e aí você acaba tendo, né, um mensageiro do Senhor na sua casa. Bom, já no versículo 11, nós temos aqui, enquanto no 10 você tem a bênção da hospitalidade, no 11 você tem aqui a falta de hospitalidade, né? E que era algo assim muito delicado no Oriente Médio, porque a falta de hospitalidade no Oriente Médio era um pecado social. Ou seja, não receber um viajante, um estrangeiro, um peregrino, era um pecado social, ou seja, você não podia fazer essa desfeita, né? Viver ali a necessidade de alguém e não trazer para o seu abrigo, mesmo que temporário, mesmo que por um dia, uma noite, algo do tipo. Então, olha só o que diz o versículo 11. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade, vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Uau, aqui nós temos algo que é severo da parte do Senhor. Bom, e qual que é a ideia aqui? Primeiro, o sacudir o pó é a questão de você não ter vínculo com aquela pessoa, porque ela rejeitou a palavra, porque ela rejeitou as boas novas, aquilo que você iria compartilhar com elas, né? Então, é como testemunho demonstrando assim, a seriedade da rejeição da pessoa com relação à mensagem de Deus, né? Então, temos aqui essa questão. E olha só, o juízo divino está ligado, né, com a quantidade de conhecimento, sem, contudo, justificar a nossa ignorância. Ou seja, não é porque você não sabe que você não é responsável, você é duplamente responsável em saber e fazer o correto. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E, claro, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa é a ideia aqui, né, referente a aquelas vilas, aqueles vilarejos, aquelas cidades que ouviram os apóstolos e as cidades de Sodoma e Gomorra. Como diz Tiago 3:1, né? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, quanto mais você sabe, mais condições você tem de fazer o que é certo. E ao não fazer, você se torna ainda mais responsável por isso. Bem, e a quem muito foi dado, né? Muito será cobrado. Essa aqui é a verdade. Porém, a ignorância não te isenta
da sua responsabilidade. Pelo contrário, ela traz ainda mais duro juízo, porque ao não saber e não procurar saber, você acaba sofrendo, né, algo que você poderia ter evitado. Aí fica a sabedoria divina. E aqui no versículo 12, 12 e 13, a gente encontra a mensagem apostólica. Diz assim: e saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, o que eles tinham que pregar? O evangelho. O evangelho implica em arrependimento, né? Em mudar de atitude, de direção e voltar para Deus, né? Não ficar em si mesmo, mas voltar para o Senhor. E aqui diz de libertação espiritual, expulsavam muitos demônios. Fala dessa autoridade sobre o mundo espiritual, seja na possessão, seja no engano, seja na mentira, das falsas religiões, ou das heresias, né? E também fala aqui de cura física. E olha que interessante, algumas dessas curas físicas eram combinadas com a medicina, por isso aqui o uso do óleo, e do sobrenatural mesmo, do milagre, né? E ungiam muitos enfermos com óleo, vírgula, e os curavam. Olha que interessante que nós temos aqui, essa responsabilidade da alma, do espírito e do físico, né? E das necessidades do coração, da alma das pessoas. Então, o evangelho ele é completo. Ele atinge a mente, o coração, a alma e o espírito. E aquilo que também é nosso templo móvel, o nosso corpo. Então, para finalizar, missão dada é missão cumprida. Não dá para se eximir quando o Senhor te chama para realizar algo. Ele vai te capacitar e você vai experimentar o que é viver na confiança dele. Você vai experimentar uma fé maravilhosa que só aqueles que põem a mão no arado é que podem experimentar. Que o eterno Deus de Israel nos abençoe ricamente com mais essa porção da palavra do Senhor. Oremos, meus queridos. Pai, obrigado por essa porção da tua palavra que nos fala, meu Deus, que assim como os apóstolos foram chamados e tiveram uma missão sobrenatural maravilhosa, cada um de nós também tem um chamado, tem uma missão de levar a palavra do Senhor, que salva, que liberta, que cura e que transforma. Pedimos, meu Deus, a tua graça e a nossa, ó Deus, dedicação para fazermos, ó Deus, essa obra com sabedoria, no poder do Senhor. É o que eu te peço e oro agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos? Então, que Deus abençoe aí a todos, né, com a bênção, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, na missão que Ele deu para cada um de nós. Então, que Deus abençoe e até o nosso próximo devocional. Shalom a todos.